durante um evento em São Paulo, um aliado do governo federal cobrou da base governista um despertar para a eleição de 2026. O político disse que os progressistas, ou seja, os políticos de esquerda, correm o risco de perder o pleito se não se organizarem rapidamente e se unirem. Além disso, ele afirmou que o candidato da oposição será Tarcísio de Freitas, que já teria recebido, inclusive, o apoio do mercado. Por fim, o aliado do governo ainda defendeu que os progressistas, ou seja, os políticos de esquerda, intensifiquem as manifestações nas ruas para tentar mostrar força e conseguir o apoio popular. Você, Dávila, essa é uma figura muito conhecida, inclusive, do Partido dos Trabalhadores, e ele, inclusive, nessa reportagem que trata das manifestações dele nesse evento, ele disse o seguinte, que a elite de São Paulo já abraçou Tarcísio de Freitas. A elite de São Paulo nem quer saber de Bolsonaro, nem defende mais Bolsonaro. Acha que o candidato da vez, a bola da vez, é Tarcísio de Freitas. Canhato, acho que tem político que vira cartomante, começa a ver assim a bola, começa já a ver o futuro, o que vai acontecer. Mas a política não é feita de cartomante, é feita de fatos. E os governistas estão apavorados com a oposição justamente porque não sabe quem é o candidato. O Bolsonaro insiste na candidatura dele, aí o Caiado vai lançar a candidatura no fim de semana, aí tem os potenciais candidatos, como é o caso do Tarcísio, do Zema e do Ratinho. Eles estão perdidos nesse jogo político, eles não sabem quem atacar. E você tem o governador Tarcísio dizendo que vai para a reeleição e que o candidato é o Bolsonaro. Então, cada um está dizendo uma coisa. E isso cria enorme ansiedade. Agora, uma coisa, ele foi certeiro. A direita sabe exatamente o que quer. E a esquerda não sabe. Nisso ele tem razão. E o que a direita quer? A direita quer o que nós queremos. A direita quer corrupto na cadeia. A direita quer bandido preso. A direita quer um país onde a lei é igual para todos e o Estado de Direito garanta plenamente as liberdades individuais, como a liberdade de expressão, de opinião e de crença. A direita quer um país onde o cidadão pode empreender, porque existe economia de mercado, existe menos regulação, existe menos imposto e, principalmente, existe respeito à propriedade privada. A direita quer um Estado enxuto e eficiente, que presta serviço de qualidade para o cidadão. A direita quer um país que transforma a educação de qualidade em prioridade nacional e nessa real alavanca da igualdade de oportunidade. É isso que a direita quer. Por isso, a preocupação da esquerda, que até hoje é manter esse Estado ineficiente, um Brasil que mais paga imposto entre todos os países emergentes, um país onde deixa a corrupção correr solta. Um Estado ineficiente que toma 5 meses do nosso trabalho em impostos. Até maio, até o próximo mês, de janeiro a maio, todos nós trabalhamos só para financiar esse Estado caro, inchado e corrupto. E certamente essas coisas a população brasileira não quer. E é isso o que estão mostrando as pesquisas, Canhato. A população sabe exatamente o que ela quer. E ela não quer essa esquerda retrógrada, atrasada e que bate a carteira dela todos os dias por meio de aumento de imposto por causa da ineficiência do Estado. Então, nesse sentido, esse político sabe muito bem o que a direita quer e o que a esquerda defende, que não cola mais junto à população. Pois é, as previsões dessa figura que é muito importante e respeitada dentro do Partido dos Trabalhadores, aliado do governo, dizendo que se nós não despertarmos, vamos perder de novo. E cravando, viu, Beraldo, que o candidato será Tarcísio de Freitas. Será que ele sabe de alguma coisa que a gente não descobriu ainda? Acertou 50%, vão perder. Agora, o outro lado a gente ainda não sabe, apesar desta dedução ser a dedução, digamos, mais forte nesse momento de incerteza. Sabendo-se que nenhum candidato que busca no campo da direita o apoio de Jair Bolsonaro se declarará como candidato, fora o caso muito específico de Ronaldo Caiado, que vem afirmando isso de uma forma muito abrangente, tanto
Romeu Zema, quanto Ratinho Júnior, quanto Tarcísio de Freitas, querem costurar uma eventual candidatura a partir do apoio de Jair Bolsonaro, porque sabem que este apoio será muito importante. Eles não querem se lançar com esta imagem de terem traído aquele que os apoiou. A gente precisa lembrar que Romeu Zema foi eleito em 2018 como o grande azarão das eleições de Minas Gerais, graças ao fenômeno Bolsonaro. E soube, durante a sua primeira gestão, retribuir, demonstrando, sobretudo durante a pandemia, um apoio ao então presidente Jair Bolsonaro, que os demais governadores não demonstraram de forma tão ostensiva. Então, para ele, claramente, faz sentido que uma eventual candidatura seja a partir de uma costura com Jair Bolsonaro, e a mesma coisa serve para Tarcísio de Freitas, a mesma coisa serve para Ratinho Júnior, que tem um perfil um pouco diferente. O Dávila conhece melhor ele, mas ele me parece mais contido, menos afeito a grandes embates e a uma atuação espetaculosa no campo da política. Mas vejo que este cenário, se fosse hoje e o ex-presidente Jair Bolsonaro realmente não pudesse ser candidato, o mais forte substituto seria Tarcísio de Freitas, sem dúvida. Pois é, inclusive na avaliação dessa figura, o mercado já teria escolhido até Tarcísio de Freitas, de maneira informal, claro, uma sinalização de que o mercado olha para Tarcísio de Freitas com bons olhos e que ele talvez fosse a figura mais adequada para disputar em 2026, viu, delegado Palumbo? Ou seja, para essa pessoa, a avaliação é que Jair Bolsonaro já passou e que agora Tarcísio é o nome da vez. Que medo, hein, que eles estão do Tarcísio. Tarcísio é um candidato fortíssimo, tem um índice de aprovação elevadíssimo aqui no estado de São Paulo. Ele ganharia tranquilamente para a reeleição. Eu acho que seria o caminho mais tranquilo ele vir à reeleição, ganharia tranquilamente e depois, naturalmente, iria ao cargo de presidente da República, o maior cargo da República. Agora, ele é muito leal, se mostra muito leal a Jair Bolsonaro. Ele não cansa de agradecer, ele fala o tempo todo que foi eleito graças a Jair Bolsonaro. Por enquanto, ele mesmo falou que o candidato é Jair Bolsonaro. Embora esteja inelegível, muita coisa pode acontecer no ano que vem. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas isso demonstra claramente que a esquerda está apavorada. E eu acho, sinceramente, que dois nomes que eles não querem que concorram de jeito nenhum, o primeiro é Bolsonaro. O segundo é Tarcísio de Freitas. Mas aí nós temos outros também. Temos o Zema, temos o Caiado, temos o Ratinho Júnior, que, aliás, já estão no seu segundo mandato e não seria o caminho natural concorrer aí ao cargo de presidente da República. O que demonstra essa declaração é que eles estão apavorados. E o que está realmente sendo o calcanhar de Aquiles da esquerda é a segurança pública. Não adianta falar que agora nós vamos passar mensagem para o ladrão de celular para ele devolver. Não adianta, porque a internet está aí. Para quem quiser pesquisar o passado, a internet deixa rastro. Não adianta apagar um Twitter, não adianta apagar um post, porque sempre tem alguém que dá um print e grava. E as pessoas gravam exatamente o que foi falado lá atrás. As pessoas têm consciência dos projetos no tocante à segurança pública que foram vetados e depois derrubado o veto aqui no Congresso Nacional. Tem diversos projetos de lei, centenas de projetos de lei para endurecer as penas. Vou até dar uma dica aqui para a esquerda. Se quiserem realmente ganhar a população, coloquem os projetos de lei que está afligindo a sociedade, que é no tocante à segurança pública. Tem uma PEC que foi feita por mim, a pedido de Ana Carolina Oliveira, para acabar com relação aos crimes hediondos, crimes mais graves, com a progressão de regime. Pegou 30 anos, vai ficar 30 anos. Ninguém deles assinaram até agora essa PEC, precisa de 171 assinaturas. E não precisa ser minha PEC, não precisa ser o meu projeto. De qualquer deputado do PT, do PSOL, da esquerda, da direita, que for contra criminoso, vai ter o apoio da maioria
dos deputados de direita, independente do partido que seja. Então, o que está incomodando a população é a segurança pública. E o governo federal pode fazer muito, mas infelizmente não está fazendo, Candidato. Agora, Dávila, você disse o seguinte, que os governistas estão perdidinhos com essa indefinição, né? Porque todos os que poderiam disputar falam que o candidato é Jair Bolsonaro. Mas espera aí, Jair Bolsonaro está inelegível. Será que vai conseguir reverter a inelegibilidade? Mas a partir dessa definição, o tempo vai ser muito curto. Qual a estratégia que os governistas vão adotar para enfrentar esse que será escolhido? Agora, a oposição também fica de mãos atadas. Porque por mais que nós, jornalistas, saibamos quem são os players que poderiam substituir Jair Bolsonaro, eles até sabem, só que eles ficam quietos, né? Ninguém quer mencionar, porque ninguém quer receber um carimbo de traidor na testa, né? Querendo se antecipar a essa definição, não é isso? É verdade, Candidato, mas as coisas estão mudando lentamente. Primeira coisa, nós estamos há 1 ano e meio da eleição, 1 ano e 8 meses da eleição, então não adianta ter pressa. Quem sai muito na frente agora é que nem coelho em corrida, vai na frente, mas não vai ganhar, vai só para ajudar a abrir o caminho para o outro ganhar. Então não adianta começar a queimar a largada muito cedo, não. Mas o que vem acontecendo é que, olha a mudança no teor das declarações do ex-presidente Bolsonaro nas últimas semanas. Bolsonaro, há 4 semanas atrás, era assim, eu sou o candidato, é o Jair, é o Messias, é o Bolsonaro, não tem outro candidato. Agora, já está conversando com os governadores, vai almoçar amanhã com o Ratinho lá no Paraná, está conversando com o Zema. É assim que é a política, já começou um espaço, abrindo um espaço para entendimento. Por quê? Porque se a direita estiver unida nessa bandeira, nessas prioridades que eu acabei de listar aqui, não importa qual seja o candidato, o que importa é que tenha união em torno das causas que nós estamos defendendo. O que não pode ter é desunião nas bandeiras. Se tiver união nas bandeiras, se o candidato for A, B ou C, não tem problema nenhum. Estamos todo mundo marchando junto. E é isso fundamental agora. As conversas agora não precisam ser em torno de nomes. Ela tem que ser em torno das bandeiras, das propostas. O que não pode ter é dissonância na defesa dessas propostas. E, a meu ver, essas conversas, cada vez mais, Jair Bolsonaro indo ao Congresso Nacional, conversando com governadores, é exercendo o papel de uma liderança importante para que haja essa união em torno das bandeiras. A partir daí, alguma hora ali na frente, o Jair Bolsonaro ainda acredita que ele vai recuperar os seus direitos políticos, pode ser que ele vai ser condenado, e aí vai ser o momento certo em que ele vai achar que aí que ele não tem chance alguma é de ungir um desses candidatos. Então, o importante hoje é estar unido em torno do discurso da bandeira. E eu acho que é isso que está acontecendo do nosso lado, do lado do campo da direita. Agora, só um último detalhe aqui, Candidato. Deixa eu contar um segredinho para a nossa audiência. Mercado não tem lado. Aliás, mercado só tem um lado, do governo. Não importa o governo do dia, o mercado é o mais adesista de todos. O dia seguinte ele apoia o governo, vai lá adular o ministro da Fazenda, vai lá tentar ganhar o presidente. Não importa se é direita ou esquerda, o mercado é governista sempre. É aquele ditado, se há governo, eu sou governo. É assim que o mercado é. Infelizmente, se o mercado tivesse um pouco mais de caráter, de defesa de valores, o Brasil não estaria onde está hoje. Mas, infelizmente, esse adesismo vergonhoso do mercado, não importa quem será o candidato, ele vai ser sempre governista. Agora, Beraldo, o Dávila sublinha, né, a necessidade da união nas bandeiras e ele entende nesse grupo coeso da direita. Mas assim, tem muita gente que acha que Jair Bolsonaro é imprevisível, até um pouco desconfiado. Tudo bem, ele está fazendo reunião com governadores, enfim. Mas muita gente acha que se ele esperar a definição para 47 do segundo tempo e aí surpreender todo mundo falando quem vai ser o meu candidato é o Eduardo, tem gente que acha que aí sim vai poder acontecer uma cisão, uma ruptura de algumas forças da direita e é cada um por si. Um grupo lança o Caiado, outro grupo pensa numa chapa, sei lá, Zema e Ratinho. Poderemos ver também um cenário desse, né, Beraldo? Mas aí tem 2 aspectos importantes a se considerar, Candidato. De um lado,
o ex-presidente Jair Bolsonaro está extremamente pressionado pela sua realidade judicial. Ele sabe que fazer parte da vitória do próximo presidente da República, na condição em que ele não recupere os seus direitos políticos, é fundamental para que haja força política para equilibrar um jogo que hoje o prejudica bastante no campo judicial. Para que ele consiga apostar as suas fichas no cavalo certo, ele vai levar ao mais próximo da linha de chegada possível, gerando essa incerteza na sua grande base de apoiadores, porque esta grande base de apoiadores será extremamente importante para consolidar a vitória de um candidato de direita. De outro lado, o guru político de Jair Bolsonaro chama-se Valdemar da Costa Neto, que é PhD em política brasileira e sabe muito bem os limites, até onde ir, como costurar os acordos de forma a preservar esse ativo valiosíssimo para o Partido Liberal, que é Jair Bolsonaro, como cabo eleitoral que entregou na última eleição em São Paulo 3 milhões de votos ou mais para Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Ricardo Salles, que havia saído do Ministério do Meio Ambiente, Mário Frias, que havia sido secretário de Cultura. Todo esse universo extremamente próximo de Jair Bolsonaro somaram 3 milhões de votos na eleição para deputado federal. Então isso é um ativo valiosíssimo que será muito bem usado no tempo certo por Valdemar da Costa Neto. Então esse é o cenário que diz respeito ao PL e ao ex-presidente. Mas aí tem o cenário da política, que vai pressionando, que vai forçando, as alianças precisam ser trabalhadas, as costuras precisam ser trabalhadas, os partidos precisam decidir se ficarão ou não com o governo, e apesar de estarmos a 1 ano e meio da eleição, nós estamos a coisa de 15 meses das convenções. Nós estamos a 1 ano exatamente da janela de filiação partidária. Nós estamos a 1 ano do momento em que pessoas que estejam servindo cargos públicos precisam se desincompatibilizar para assumirem os seus mandatos ou para preservarem a sua condição de candidatos a um determinado cargo. Então, daqui a 1 ano, o jogo tem que estar praticamente jogado, definido, para que aí, então, cada um possa perseguir a estratégia que optou fazer para conquistar a vitória em outubro do ano que vem. Pois é, se você subtrair os recessos e também outros eventos aí, esse tema, inclusive, diminui. Vai lá, Dávila. Não, a análise do Beral está perfeita. Aliás, para os ansiosos que nos escutam, todo dia cobram, mas por que a direita não lança logo um candidato? É para não queimar o coitado do candidato, deixa o candidato se preservar, continuar entregando aí os seus grandes feitos. Mas a data limite, o Beraldo tocou num ponto que vale a pena a gente cravar aqui, é março de 2026. Por quê? Porque, por exemplo, se o governador Tarcísio for o candidato, ele tem que renunciar ao governo do estado em abril. E ele não vai fazer nenhum movimento desse se não tiver um apoio totalmente explícito, uma aliança. Então, assim, a data limite, eu acho que isso vai acontecer muito antes desse prazo. 11 mas meses, a data então. limite é março. 11 meses até lá, né? 11 meses até lá. Essa é a data limite. Eu acho que, como o Beraldo bem falou, essas conversas, a situação política, o contexto político que está se desenhando aí, vai exigir que seja antecipada essa data. Mas para as pessoas mais ansiosas, a data limite é março de 26. Por quê? Porque em abril, se o Tarcísio for candidato, tem que renunciar ao governo do estado de São Paulo. E ele não vai renunciar ao governo do estado de São Paulo para embarcar numa aventura incerta. Então, este é o limite. Então, gente, menos ansiedade, vamos tocar a vida, fazer essas conversas, amarrar bem as alianças, como bem disse o Beraldo, nos palanques estaduais, para que nós possamos ter chapa boa para disputar governos estaduais, Congresso Nacional, tanto Câmara quanto Senado. Pois é, mas são muitas negociações e articulações e cenários que são estudados, porque assim, é meio efeito borboleta, né?
Se o camarada vai para a esquerda, abre um lugar aqui, daí são 3 que vão disputar. A situação do Tarcísio mexeria demais, por exemplo, com a política aqui de São Paulo. Porque se o Tarcísio sai para presidente, quem serão os candidatos a governo? Fala-se em Nunes, fala-se em Felício Ramute, né, que é o vice, e tantas outras lideranças da política de São Paulo que gostariam. O Ricardo Salles também já levantaram a possibilidade de disputar o governo do estado de São Paulo. Enfim, delegado Palumbo, muitas emoções nos próximos meses para definir quem serão os candidatos à presidência, ao Senado e também aos governos estaduais, né? É uma decisão muito difícil. Por mais que o governador Tarcísio tenha um aval do presidente Bolsonaro, é difícil você largar o governo em março e por uma coisa que é incerta. A gente não sabe o que vai acontecer na eleição, na campanha. Não tem campanha que já se ganhou. Não existe isso. A gente disputa o voto até o término da urna. Não pode fazer boca de urna, mas você pode ficar parado na frente do maior colégio eleitoral com o seu númerozinho ali pregado na camisa e ficar parado ali que você está fazendo ali uma campanha velada. Isso é evidente. Agora, o caminho mais natural, na minha opinião, do Tarcísio é vir tranquilamente à reeleição, vai ganhar, é quase que certeza que ele ganha. Se fosse hoje, ele ganharia tranquilamente. Acho que não teria nem segundo turno, e depois, naturalmente, concorrer ao cargo da República. Agora, se ele sair, já ouvi, inclusive, da boca de Ricardo Salles, que é, inclusive, meu amigo, falou, se ele sair, eu venho ao governo do Estado. Outros candidatos. Me parece, isso não ouvi dele, que Ricardo Nunes também é um pretendente. O vice-governador também é um pretendente. E aí, como é que vai ficar as alianças partidárias? Acaba virando um BO na mão do presidente dos partidos. Eles vão ter que fazer todas as coligações, as reuniões. Não é tão simples assim você se lançar ao governo do Estado de São Paulo, se lançar ao cargo do Senado, que são eleições, é uma eleição majoritária. Não é tão simples assim, você vai lá, delegado, para se candidato ao governo. Não, eu jamais teria, inclusive, a legenda, pela forma polêmica, né, que eu acabo me envolvendo em algumas confusões na política, nunca que me dariam uma chapa, por exemplo, me daria uma legenda para concorrer. Não é tão simples como o povo pensa que é, Caniato. As eleições, inclusive eu falo para todos os candidatos que são meus amigos, cuidado, você vai conversar com um dirigente partidário, a imensa maioria, claro que a gente não pode generalizar, mas a imensa maioria vai te enganar, vai te iludir, ele já sabe mais ou menos quem é que vai ganhar, eles fazem conta, e aí se um presidente de partido for candidato também, ele já vai fazer as contas para ele entrar no meio do bolo. Não é tão simples assim. Como a gente diz, né, a gente escuta muito, a política brasileira não é para amadores.